Perto do final do período dos juízes de Israel, cerca de 300 anos entre Josué e o rei Saul, Deus começou a preparar uma criança que teria profundas habilidades de liderança e firmeza espiritual para julgar Israel. Essa criança foi Samuel. Seu nome significa Deus ouviu. O primeiro elemento tem a relação com o aramaico Shema, que significa nome, e o segundo é El, que quer dizer Deus. Ele teve 3 ministérios. Foi sacerdote, profeta e juiz, além de professor. Depois que Samuel começou a servir como juiz, ele continuou nessa função todos os dias de sua vida. Samuel serviu fielmente a Deus e a nação de Israel durante a transição do tempo dos juízes para o governo dos reis. Dito isso, o que podemos aprender com sua liderança? Então, no vídeo de hoje, falaremos sobre a história do profeta Samuel. Meu nome é Lucas Daro e sejam bem-vindos ao Testemunhando Jesus Cristo, onde aumentou o pecado, transbordou a música graça. Paz, amados! Peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixem aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. A história da vida de Samuel começa com a cena muito tocante de Ana, a esposa de Elcana, orando a Deus no tabernáculo em Siló. Ela estava implorando a Deus que permitisse que ela tivesse um filho, porque era estéril. Elcana era um levita da região de Efraim. Sua outra esposa, Penina, teve vários filhos e tornou a vida de Ana miserável. Ana fez uma promessa a Deus de que se ele permitisse que ela tivesse um filho, ela o entregaria ao serviço de Deus todos os dias de sua vida. Algum tempo se passou e Deus respondeu à oração de Ana. Ela concebeu e deu à luz um filho, que chamou de Samuel, dizendo, porque eu pedi ao Senhor. Aqui tem um detalhe muito interessante ao nome de Samuel, que, como eu disse no começo do vídeo, significa Deus ouviu. Visto que Deus ouviu a oração de Ana, parece que a mãe de Samuel estava pensando no significado do nome de seu filho quando disse ao sacerdote Eli em Siló, veja, por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. E adorou ali ao Senhor. Depois que Samuel foi desmamado de sua mãe, ele foi colocado sob os cuidados e treinamentos de Eli, o sacerdote e juiz de Israel naquela época. Além de ensinar a Samuel sobre Deus e suas instruções, ele deu ao menino Samuel tarefas leves ao redor do tabernáculo, como abrir as portas, por exemplo. Foi nessa época, quando Samuel ainda era criança, que Deus começou a falar com ele. A primeira mensagem de Deus a Samuel foi bastante séria e deveria ser entregue a Eli, o idoso líder de Israel. Samuel deveria anunciar a punição de Deus sobre os 2 filhos rebeldes de Eli, Hofni e Finéias, que estavam abusando de sua autoridade sacerdotal sobre o povo e profanando as ofertas de sacrifício. Deus também repreendeu severamente Eli por sua tolerância com o comportamento de seus filhos. Por causa do desrespeito demonstrado a Deus, Deus disse que seus descendentes morreriam na flor de sua idade e que ele escolheria outra família para servir na linha sacerdotal. A profecia foi: então suscitarei para mim um sacerdote fiel e ele andará diante do meu ungido para sempre. Aparentemente, essa profecia se refere a Zadok. Deus, através do rei Salomão, escolheu Zadok e lançou fora Abiatar para que não fosse mais sacerdote do Senhor. À medida que Samuel crescia e transmitia fielmente as mensagens de Deus, tornou-se óbvio que Deus estava trabalhando por meio dele, e todo Israel, de Dan a Berseba, soube que Samuel havia sido estabelecido como profeta do Senhor. Samuel também foi referido como um vidente, em 1 Crônicas 9:22, outro nome para profeta. Um vidente significa aquele que vê, como aquele que recebe a revelação de Deus. Não tem nada a ver com esses videntes que estamos acostumados a ouvir falar nos dias de hoje. O povo de Israel consultou Samuel sobre os assuntos difíceis, e os anciãos tremeram diante dele
como representante da autoridade de Deus. Ainda assim, em sua grande preocupação pela nação, às vezes ele estaria em profunda oração de intercessão por eles. Anos mais tarde, Deus citou Samuel, junto com Moisés, como líderes dos israelitas, cujas orações por misericórdia para o povo ele frequentemente atendia. Com o passar do tempo, os pecados dos israelitas se tornaram tão flagrantes que Deus disse a Jeremias: mesmo que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, minha mente não seria favorável a este povo. Lança-os fora da minha vista e deixa-os sair. Embora o registro bíblico seja escasso, parece que Samuel pode ter fundado um centro ou escola em Ramá para treinar jovens no serviço profético. Mais tarde, durante o tempo de Elias e Eliseu, existiram escolas em Betel e Jericó, e possivelmente em Gilgal, onde esses homens estudiosos eram chamados de filhos dos profetas. O treinamento desses líderes religiosos deveria servir como barreira contra a corrupção e proteger a nação, fornecendo-lhe homens qualificados para atuar como líderes e conselheiros no temor de Deus. Os profetas falaram a palavra de Deus. Eles eram principalmente porta-vozes que chamavam seu povo à obediência. Às vezes, Deus fazia com que seus profetas cumprissem deveres adicionais, como ungir futuros reis e trabalhar com eles. Samuel foi um instrumento que Deus usou para ungir os primeiros dos reis físicos de Israel, Saul e depois Davi. Samuel cuidou de Saul e serviu como instrutor para ele em seus primeiros anos de reinado. Mais tarde, quando Saul ultrapassou sua autoridade real e desconsiderou os mandamentos de Deus, Deus falou por meio de Samuel para dizer a Saul que ele foi rejeitado como rei de Israel. Deus então enviou Samuel para ungir um jovem chamado Davi para ser o próximo rei de Israel. Por vários anos, Davi esteve perto de Samuel, podendo aprender com sua orientação e experiência. Outro dos papéis de liderança de Samuel foi o de juiz supremo de Israel após a morte de Eli, seu predecessor. Muito antes, no tempo de Moisés, Deus estabeleceu o cargo de juiz. Moisés serviu como juiz de Israel, decidindo casos entre as pessoas e ensinando os estatutos de Deus. Sob este sistema, haveria um juízo supremo e nomeações de juízes locais para as cidades de Israel. Um juiz muitas vezes era um campeão militar ou um libertador que Deus designaria para obter vitória sobre os inimigos de Israel. Alguns juízes conhecidos incluem Josué, Gideão, Débora e Sansão. Samuel cumpriu um sentido mais geral de juiz, sendo uma pessoa cuidadosamente selecionada por Deus por sua integridade e habilidade para decidir casos legais para o povo. Samuel serviu como juiz que se concentrou em ensinar e administrar a justiça. Certa vez, os filisteus resolveram pelejar de pronto contra Israel. A presença da Arca da Aliança, ao mesmo tempo que os fazia temer, também era um incentivo para lutarem até a morte. Deu certo. Os filisteus pelejaram como nunca e feriram Israel. 30.000 homens de Israel morreram naquele dia nas mãos dos filisteus, inclusive os filhos de Eli. Pior ainda, eles tomaram a Arca da Aliança das mãos dos israelitas. Para a nação de Israel, aquele foi um dia terrível. Logo chegou um mensageiro a Siló avisando da grande derrota, das mortes e da Arca da Aliança perdida para os filisteus. Quando Eli, que já tinha 98 anos, soube de tudo, caiu da cadeira para trás, batendo a cabeça, e morreu na porta de sua casa. Os filisteus levaram a Arca da Aliança para Asdod e a puseram na casa do deus Dagom, ao lado da estátua de Dagom. No dia seguinte, quando os filisteus acordaram e foram à casa de Dagom, viram que a estátua do deus deles estava prostrada no chão, com o rosto em terra, diante da Arca da Aliança. Eles tornaram a levantar a estátua de Dagom. No outro dia, lá estava a estátua de Dagom caída de novo, com o rosto em terra, diante da Arca da Aliança. Só que dessa vez, a cabeça da estátua e suas mãos estavam cortadas sobre o limiar do templo, na entrada da soleira da porta de Dagom.